artistas, os escritores precisam reinventar alguma coisa. E existem muitas saídas para isso, e as saídas são muito individuais, elas são muito da percepção do indivíduo. Sei lá, depois da peste negra, por exemplo, Boccaccio foi buscar a saída pelo humanismo. Depois da Segunda Guerra, o grupo do teatro foi buscar o existencialismo. Depois da gripe espanhola, foi carnaval, foi festa. Então, é muito difícil a gente dizer que há uma única saída. Não há uma saída. Existem muitas saídas. E, na verdade, essa multiplicidade de possibilidades artísticas vai depender muito do olhar crítico de cada artista. Quer dizer, é o escritor que vai ansiar por alguma coisa, né? Existem muitas possibilidades. O humor é uma delas, o existencialismo é uma delas, a busca de valores, o amor, enfim. São muitas, são inúmeras as possibilidades depois das grandes crises. Nós aprendemos muito com a crise. A crise não é apenas o momento de perda, ela é, sobretudo, o momento da perda, mas ela é também um momento em que a gente aprende alguma coisa. Um momento em que a gente aprende a finitude humana, um momento em que a gente aprende o peso da dor, o peso da perda, e tudo isso tem significados muito profundos. E é a partir desse momento em que a gente vai pensar como que a arte pode dar resposta a essas coisas. Essas respostas, como eu estava dizendo, elas têm uma multiplicidade, elas têm inúmeras possibilidades. Eu acabei escrevendo muito durante a pandemia, inicialmente porque a gente fica muito em casa, claro, trabalhando da mesma forma, mas o fato de não haver deslocamento acaba dando um pouco mais de tempo, de possibilidade. Escrevi um romance, na verdade um romance que já tinha sido pensado há muitos anos, e parece que quando a gente está mais sensível, as coisas surgem, né? As coisas aparecem de forma mais visível, mais notória. Enfim, eu aprendi muito, acho que todos nós aprendemos muito. Acho que nós estamos passando por um dos piores momentos da nossa história, em todos os aspectos. É um momento doloroso, é crise política, é crise sanitária, enfim. As respostas para tudo isso são muito difíceis. Mas a arte sempre se reinventa. Eu acho que existem possibilidades infinitas aí, né? Nós estamos aqui diante de uma exposição, é gente que está fazendo, é gente que está dando resposta, é gente que está produzindo. As coisas aparecem na medida das necessidades. Eu acho que é um momento de perda, mas ao mesmo tempo é um momento de enriquecimento também, sobretudo de uma profunda aprendizagem sobre o que nós somos e o que nós ainda podemos ser. Florêncio Pacheco, a Matteo Colucci, 6 de maio de 1872. A menina Antônia que lá atrás deixei. Já me esquecia dela. Não quero fechar esta carta, meu caro Mateu, sem expor o remate do meu dia. Antônia, a princípio, portou-se bem, mas depois de 2 tentativas de captura, disse que nada lhe serviria senão um retrato com cavalo, de que não dispunhamos àquela hora. Os rapazes tinham levado os animais à fazenda. E agora esta, um retrato equestre. Não sei em que terá se inspirado a menina para pensar o que pensou, talvez nas cenas épicas do avô, e eu mesmo considerei tarefa inglória meter a criança em cima de um cavalo e mantê-la imóvel por 1 ou 2 segundos para o registro. Ela contenta-se com um burrinho de brinquedo, Adalgisa, foi Dona Maria Joaquina quem disse. Preferi não opinar. Sei que minutos depois, entre conversas e deliberações, decidiram por colocar o escravo Saluco de 4, compondo a cena do burrinho ou do cavalo, não sei, e a criança montada nele. O cenário campestre já lá estava. Emanuel sorriu da ideia invulgar da esposa. Chamaram Saluco a conceber o personagem. E assim foi. A menina de olhos claríssimos, cabelos louros, herança portuguesa do pai,
fazia o papel da princesa montada no cavalo negro. Deliciou-se nisso. Achei que devia guardar comigo uma cópia. Saluco não queria olhar a câmera. Esboçou resistência. Depois olhou por obstinação de Maria Joaquina. Dá mais verdade à cena, ela disse. Sua expressão é qualquer coisa que não sei definir. Vendo a montagem a que me submeti, tenho comigo que não estou diante de duas pessoas propriamente, mas de uma nação inteira. Há os que julgam que estamos apenas no começo de nossa pobre civilização, especialmente tu, meu caro Mateu, que conheces a infância das nações. Nossos poetas celebraram as raças e as variedades, julgando que ali começávamos. Se cabe a mim uma nota, espectador pobre de pouco discernimento, diria que o país começou pelo fim. Esse retrato será, quem sabe, o fim do Brasil. Esse cenário de tristeza não deixa de ser um ato de resistência e de sobrevivência. Pelo menos para mim, escrever é uma das maneiras, talvez a mais intensa, né, de me manter viva. É impossível para quem escreve ignorar o que se passa ao redor. E mais do que nunca, a realidade tem nos capturado com seus múltiplos tentáculos, na sua monstruosa carga de violência. Não dá para a literatura ficar alheia a isso. E a melhor maneira de lidar com esse cenário é pelo exercício da imaginação. Creio que mais do que nunca, como diria o poeta português Herberto Helder, é necessário pensar com delicadeza e imaginar com ferocidade, para que possamos dar conta de tudo, dar conta desse cenário. Enfim, acho que escrever, nesta hora do mundo é atravessar as fronteiras da nossa própria humanidade, para ver se ainda há caminhos possíveis, para uma vida digna de ser vivida, de ser escrita. Ofício. Escrever a água da palavra mar, o voo da palavra ave, o rio da palavra margem, o olho da palavra imagem, o oco da palavra nada. Mesmo a passagem do tempo anda muito confusa. A sensação que tenho é que as horas se desprenderam dos ponteiros do relógio. E o aqui e agora se tornou uma eternidade. Quer dizer, no meu caso particular, tenho escrito muito. E para lidar com o confinamento, passei a prestar muita atenção às miudezas do cotidiano. Nesses meses de solidão, as plantas, os objetos, os pequenos insetos, répteis, pássaros, têm me envolvido como nunca, têm estimulado a minha sensibilidade. Agora há pouco mesmo, um pombo entrou no terraço onde fica o meu escritório. Quer dizer, todas as manhãs aparecem os bem-te-vis. Às vezes, aparecem lagartixas, abelhas, besouros. E ando muito ligada a esses bichos.
há também as plantas, né? Sobretudo as ervas de cheiro, que também dão flores, estão no meu pequeno jardim. Por exemplo, eu fico encantada com as flores da cebolinha, do manjericão, do alho-poró, né? Da artemísia. Porque o essencial, o que é essencial, né, está aqui onde eu estou. O que antes já fazia parte da minha percepção do mundo, agora se impõe, né, de uma maneira intensa durante esses meses da peste. E é isso que me dá um certo alento, né, e mantém a poesia viva nestes tempos de horror, de destruição, de morte, de desespero. Aula de desenho. Estou lá onde me invento e me faço. Giz é meu traço. De aço papel. Esboço uma face a régua e compasso. É falsa. Desfaço o que fiz. Retraço o retrato. Evoco o abstrato. Faço da sombra minha raiz. Farta de mim, afasto-me e constato, na arte ou na vida, em carne, osso, lápis ou giz, onde estou não é sempre, e o que sou é por um triz. Bom, eu comecei a escrever desde novo, bem jovem. O que me estimulou a escrever foi o descontentamento com comportamentos da sociedade, o comportamento humano em geral. Isso eu comecei muito jovem, com 14 anos. Eu nem sabia muito da língua portuguesa, então era erro de português, precisava de sempre um professor, eu estava sempre colando num professor, sempre colando em alguém que soubesse um pouco mais da língua para fazer uma leitura e corrigir assim, o que tinha de muito feio, né? Mas eu nunca desisti do sonho, da utopia de escrever, né? De mostrar minha mensagem, de passar uma mensagem para outros e passar o que eu vivi. Eu vim de uma cidade pobre, do distrito Lagoa Formosa, então a minha experiência de vida eu queria dizer, né? E aí, quando eu vim para a cidade também muito chocado com a cidade, que era uma diferença muito grande de uma sociedade num distrito que só tinha 3 ruas, e cheguei aqui a uma cidade tão grande. Eu vim para cá com 7 anos e já fui para uma escola que era muito grande. Eu nunca vi tanta criança na minha vida. Então, tudo isso foi me seduzindo a pensar isso, né? Aí, com 14 anos, eu já escrevi algumas coisas, sempre fui guardando, guardei muita coisa, tem muito até hoje, tem milhares de coisas no computador, em caixas lá em casa. Então, assim, e fui muito livre para escrever, eu sempre escrevi com muita espontaneidade, mesmo assim, como escrevem os artistas mesmo, né? A espontaneidade na arte é uma coisa bem fundamental, né, também, assim, no meu ponto de vista. E aí eu acabei escrevendo muito, fui para a música, acabei escrevendo muito, foi letra de música, porque eu vi que a minha prosa era muito ruim, né? Não é que era ruim, mas não era eu acho que eu não ia virar um escritor de prosa. Então eu passei mesmo, me dediquei à poesia e à letra de música. E comecei a fazer música também, porque minha vida era muito livre, muito com jogos, bem jovem, eu já chegava muito tarde em casa, então eu era muito da rua. E aí, então, eu virei um escritor popular, né? E aí, também, muito cedo, eu também me considerei que eu tinha alguma coisa legal para
para oferecer nessa literatura popular, bem popular mesmo, né, que eu fazia, porque eu comunicava e emocionava alguém, então eu acho que eu tinha o direito de continuar escrevendo, mesmo sendo ainda com um pouco conhecimento da língua portuguesa. Hoje eu já conheço um pouco da língua portuguesa, o razoável que dá para escrever bem e me comunicar muito mais. É uma coisa que a riqueza da língua a gente tem que estudar mesmo, que você tem que explorar isso, porque o recurso da língua portuguesa é uma coisa maravilhosa, é gigante. Quando você passa a dominar a língua, o que você pensa é muito maior, o que você pode levar de mensagem é gigante, e daí sua literatura se torna bem mais rica, né? E a gente até chega a conquistar outros espaços, né? Eu escrevi, vendi minha literatura a primeira vez, foi na Festa do Milho, quando eu escrevi um poema sobre, chamava Vendem-se, né? Que lá se vendia tudo era vendido, e a gente que não tinha grana não podia entrar, então era uma festa vendida. E eu tinha uma crítica muito grande com isso me incomodava muito, né? Hoje eu sei que que é diferente, que é uma festa da indústria do entretenimento e que tem espaço para muita gente, mas ainda continuo meio de birra assim, com esse tipo de arte que é muito popular e chega a quase unanimidade. A unanimidade não chega porque o Brasil é mesmo rico de muitos artistas, de gente que se aprofunda muito e de muitos gênios também, né? Amarela não é uma cor, é o verbo que escolhi para ela. Então, foi lá, eu escrevi esse poema, paguei para entrar com o único dinheiro que eu tinha, e lá eu vendi muito poema, que eu levei um calhamaço de poema, e que ninguém acreditava que eu iria vender essa poesia lá, né? E vendi muito, e comi, bebi, sobrou dinheiro para levar para casa, então eu vi que a minha literatura popular também podia ser sustentada. Aí, em 1997, eu escrevi um livro de poesia, e esse livro de poesia era, de novo, essa coisa amadora minha, e aí eu me tornei um amador profissional mesmo. Eu hoje sou um amador profissional, eu faço porque amo. Essa é a minha profissão. E daí eu escrevi um livro e fiz 1000 livros e vendi 700 livros. Então, isso para mim me incomodou, porque por mim eu ia vender muito, porque a gente faz com muita vaidade, então a gente acha que o que a gente faz é lindo, é maravilhoso, né? Eu e minha mãe, nós concordamos que nós fazemos a melhor literatura do mundo. Então a partir desse livro, eu também já fiquei mesmo incomodado por que a literatura não vendia, por que a minha poesia, que era tão bonita, não vendia, né? Aí o próprio público me pôs no lugar que eu tinha que estar, né, que era o meu lugar, né, de ser um escritor popular, mas que fosse mais pé no chão. Aí eu passei a escrever, como eu já também vendia, também fiquei convencido que eu podia vender. Aí passei a escrever textos pequenos, poemetos, frases, pensamentos, em um livreto muito pequenininho, que eu chamei de Poucas Palavras, com 20 páginas. Então, já que eu escrevi no bar, que era uma literatura de guardanapo, eu passei a vender esses livretos, esses caderninhos de poesia, nos bares, né? E era muito bom, as pessoas se emocionavam, dava resposta, comprava mais, me entusiasmava, me estimularam a escrever mais. Nessa fase eu escrevi muito, 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 né? Aí veio agora, depois dessas fases todas aí, acabei vendendo mais de 12.000 caderninhos desses na rua, fora o que a gente vendia, que fazia
impresso em papel, mesmo que imprimia e vendia. E aí depois veio essa pandemia, e essa pandemia, para mim, ela não foi nada benéfica, porque ela me destruiu. Eu passei a não escrever. O ano passado, eu fiquei quase o ano inteiro sem escrever. Agora eu vi que é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, Aí eu comecei a escrever outros projetos, que eu gosto de escrever projeto, eu faço o diálogo dos projetos e tal, esses projetos cultural, e agora eu comecei a escrever de novo. Então, mas com muita preguiça, muito sem inspiração, porque eu escrever na rua, eu não tenho mais a rua para escrever. Isso me dificultou bastante, me retardou bastante até a minha criatividade, na verdade. Então, a pandemia, na verdade, ela me fez muito mal, né? Para mim, que gosta que tem esse tipo de comportamento e amor à arte, que é uma arte livre mesmo, de eu poder dizer o que eu quiser, aí já me barrou um pouco. Mas agora eu já estou voltando, porque parece que o mundo vai ser assim de agora para frente. Tanta gente adaptou, por que eu não vou me adaptar? Né? Mulher, um ser de ciclos, uma natureza melhor que a minha, uma madureza maior que a nossa. Um ser de ciclos, ora bom, ora bem. Pariram o mundo e ainda querem crescer com ele. Deus deve ser mulher, um ser de ciclos, ora bom. Bem, sempre. Então, o Brasil é um país de muitas diversidades, e são diversidades que revelam distinções quase inacreditáveis. É um país que abriga, de um lado, o fascismo, e um país que, de outro lado, abriga as pessoas mais generosas e os intelectuais mais extraordinários. É incrível como é que isso convive. É incrível como é que a cultura brasileira produziu pessoas tão diferentes, tão distintas. A gente pensa num Darcy Ribeiro, por exemplo, uma pessoa extraordinária, que pensou o Brasil de uma maneira incrível, Antônio Cândido. E, enfim, eu acho que a grande saída para os enfrentamentos, a grande saída para o desamor, naturalmente, é o amor. Mas onde achar o amor? Né? Acho que o amor reside em dois lugares, no coração do ser humano e na arte. Mas eu acredito que as duas coisas estejam juntas. E eu, como um eterno humanista, né, acho que o amor, estando no coração do ser humano, ele se expande. Né? O coração do ser humano não está só no ser humano, ele é uma expansão, ele é um universo imenso. Mas achar o amor na arte é um grande talento da parte do artista e da parte de quem está recebendo a arte. Mais do que nunca, o Brasil precisa muito de arte. O Brasil precisa muito de música boa, de literatura, de repensar os seus escritores, de reconquistar o seu espaço. Isso nasce inicialmente de políticas, de vontade política, né? A arte ela tem uma certa dificuldade de se projetar sem que haja políticas que façam isso por ela. Em geral, os artistas, escritores, pelo menos alguns deles, são mais reclusos. Nem todos os escritores são capazes de levar a sua obra e ser os propagandistas, né, de sua própria literatura. É preciso que haja o agenciamento cultural disso aí. Então, o Brasil mais do que nunca precisa disso. É um momento ímpar, porque é uma situação histórica extremamente complexa. E eu acho que a arte tem dois caminhos, assim, né? De um lado ela denuncia, é a sátira, né? Mas de outro lado ela potencializa o que nós esperamos, é a utopia. A arte tem esses dois caminhos, ou ela é sátira, ou ela é utopia, ou ela denuncia, ou ela engrandece aquilo que já existe de grande em nós.
Esses dois caminhos podem se encontrar. Ela pode ser tanto utopia quanto sátira ao mesmo tempo, ou sátira apenas, ou utopia apenas. Muita gente acredita que a utopia é coisa do passado, é sonho romântico. Eu sempre acreditei muito na utopia. Eu sempre achei que a utopia é uma meta. Ela não é necessariamente uma conquista, mas ela é um espaço a ser sonhado sempre. E o ser humano que deixa de sonhar, ele está absolutamente morto, né? Precisa sempre sonhar alguma coisa. Eu admiro tanto os utopistas quanto os satíricos. Os dois têm a sua importância, os dois têm o seu valor. É preciso denunciar, mas é preciso também revelar as coisas que encantam. Muitas coisas encantam no ser humano, mas muitas coisas também espantam no ser humano. Então, existem artistas que são capazes das duas coisas, fazerem sátira e fazer utopia, mostrar o desamor e mostrar o amor. Grande é aquele que mostra as duas coisas, que denuncia e, ao mesmo tempo, revela aquilo que há de grande em nós. Florencio Pacheco a Matteo Colucci, 10 de fevereiro de 1872. A viagem numa junta de bois é difícil e penosa, lenta. Os animais são pesados. As rodas vão entoando uma cantiga de velha asmática, arrastando uma viagem sem pressa. O carroceiro deixou-nos na fazenda, tomou seu rumo de volta e agora é um vaqueiro comprido e magríssimo que conduz a junta. Fala pouco, mas não chega a ser ensimesmado. Responde ao que se lhe pergunta, também come pouco, é obsequioso e conversa com os bois, como se a língua deles falasse. A vida dos bois é vagarosa, como o sol que atravessa o céu de uma banda a outra, sem divisar a pressa dos homens. Mas há uma coisa ou outra que nos diverte. Os mineiros são estranhamente acolhedores, conversam mole com qualquer um que se vê pelo caminho, qual houvesse intimidade, como se o conhecessem de uma vida inteira. São amizades que se fazem ao relâmpago, depois vão embora como se nunca tivessem existido. Carregam mantimentos a pé ou a cavalo, fazem negócios, arrastam carroças daqui e dali, e quando me veem, fatalmente me perguntam pela carga que vai na junta. Ouvi dizer que andam construindo uma estrada de ferro leopoldina por estas Minas Gerais, e suponho que da próxima vez que eu aqui vier, por certo já terei a facilidade de transportar a bagagem que hoje levo muito a custo e que me pesa. Atravessávamos agora uma região de muitas águas. Sei que margeamos a nascente do São Francisco, ou pelo menos estamos perto dela, e chove muito, a cântaros. Chove todos os dias, os atoleiros se acumulam, as dificuldades se avolumam. Achei que faríamos o percurso de Saint-Hilaire. Já sonhava as doces águas do Araxá e mais ainda a própria nascente do São Francisco, mas o vaqueiro disse que não, que os caminhos são outros, que esse francês era por conta de passeio. Vez ou outra, faço desenhos de plantas, animais, aqui junto minhas anotações. Saluco se ri, sem saber por que os faço. Se aquilo são imagens que se dão a ver todos os dias, por que desenhá-las? Para quebrar o enjoamento da viagem, pede que eu toque violino. Já nos entendemos como iguais, ou quase. Saluco sabe que sou abolicionista. Olho para ele e vejo as marcas do que lhe tem sido a vida. Uma cicatriz grande na testa, próxima do olho esquerdo, o braço direito com movimentos tolhidos, uma queimadura na mão direita. Anda em desengonço, como se tivesse uma luxação nos joelhos. Mas, a despeito das penúrias que se estampam no corpo, não direi que se trata de um completo infeliz. Tens tido, talvez, meu caríssimo, nos poucos meses em que nesta nação te encontras, a tua dose de estranhamento, e não estarás equivocado. Florença não tem nem teve escravos, não soube o que é esparramar-se à cadeira estofada e dizer: traga-me um copo de água fresca.
Por aqui os senhores não se levantam para tomar água, e haverão de esparramar-se sempre, ao conforto da cadeira estofada pelos séculos afora, a lembrar-nos que neste país não se levanta para apanhar um copo de água fresca. Vê se não é possível tirar disto um proveito de cultura. Quando fui ter com o Saluco a primeira vez, num gesto súbito para tirar minha casaca, ele levantou os braços em proteção, olhou-me em susto, achou que eu ia lhe desferir um golpe na cabeça. E o amor dentro deste contexto, né, se manifesta sobretudo pela empatia, né, pelo cuidado com o outro, com manifestações de afeto, de solidariedade. As pessoas andam solitárias, cansadas da pandemia, cansadas do isolamento. Muitas perderam pessoas queridas, vítimas do vírus e também da irresponsabilidade, né, desse desgoverno que tomou conta do Brasil. Mais do que nunca, precisamos de amor, né? Precisamos de uma corrente de afetos. E escrever o amor, né, passa pelo exercício da sensibilidade, da compaixão, do compartilhamento de afetos, né, transformando essas coisas também em palavras, né, que possam tocar as outras pessoas. Regalo. Quando meu pai voltava da roça, trazia, além da alegria, garrafas de leite cru. Às vezes, cestas de ovos, mangas maduras, polvilho, açafrão em pó. Trazia o cheiro das coisas sem malícia, a memória dos pastos. A hora e a vez. Chega um dia em que nada é mais o que sempre foi. O sinal pode ser a queda súbita de uma palmeira no teu jardim durante a chuva, ou um inseto dúbio que irrompe na prateleira da estante e não consegue saber de onde ele veio ou a que veio naquele instante. E o que é mais inquietante, esse dia limpa todos os outros que vieram antes, como se fosse uma borracha branca sobre a parede suja. Bom, onde está o amor, né? Se Deus é amor, eu acho que Ele está em todo lugar, né? Eu acho que tudo que a gente faz com amor existe, né? O que você não faz com amor é próximo do inferno. Eu acho que tudo dá errado, né? Tudo que se faz com amor aproxima, né? Inventa. A arte, por exemplo, o amor na arte é uma coisa fundamental. Se a arte é irmã da ciência, também, né? O amor, então, também está na ciência. Se o amor é Deus, Deus também está na ciência. E eu, como amador que sou, tudo que eu faço é com amor, né? E eu acho que para fazer arte tem que ter amor mesmo, porque ela é custosa, né? Ela nos pune quando a gente não sabe lidar com ela. A gente tem o amor por ela, mas ela mesmo nos pune. Então é preciso muito amor para poder continuar. A praça. Aqui na praça passou uma pressa, um tédio. Passou o beijo na boca, passou a tosse. Passou o pássaro e muitos passos. Passou até uma graça, um olhar e uma inveja. Somente ficou o lápis descrevendo a praça para dizer que é pública. A árvore também ficou. Então, a língua portuguesa
por incrível que pareça, é uma língua importante no planeta, né, de uma forma geral, são muitos países que falam. O português já teve mais importância. No século XVI, o português era uma língua franca ali no Oceano Índico, né? Poucas pessoas sabem disso. Quando Portugal saiu pelas suas conquistas, eram muitas ilhas ali do Índico, mesmo na Índia, até na China. A língua franca que se utilizava ali para comércio, mesmo como estratégias políticas, era o português, que foi imposto e tal, no Brasil também, naturalmente. Então, é uma língua importante, é uma língua que produziu muito. Infelizmente, é uma língua pouco divulgada hoje, nós temos apenas um prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa. Eu acho que existem muitos outros escritores, inclusive no Brasil, que poderiam tranquilamente, facilmente ganhar um prêmio Nobel. Um Graciliano Ramos, uma Clarice Lispector, um Guimarães Rosa, um João Cabral, um Drummond, são escritores de porte de qualquer outra literatura. O Antônio Cândido, que para mim foi o maior crítico literário desse país, dizia que, ainda que a literatura brasileira não seja a melhor literatura do mundo, nós precisamos aprender a amá-la, porque ela nos revela, porque ela é aquilo que nós somos, né? Com os nossos desencontros, com as nossas contradições sociais, com a nossa generosidade, com a nossa forma de ver o mundo. Eu me vejo profundamente representado em muitas obras da literatura brasileira. Quando eu leio um Ciro dos Anjos, por exemplo, eu tenho uma impressão de que ele me revelou muito, não apenas a mineiridade, né, o sonho com Minas, mas a profundidade toda que há no ser humano. Eu acho um escritor particularmente fascinante, sou muito apaixonado pela obra dele. Rosalina, Caderno de Anotações, 21 de abril de 1872. Pois é, mamãe tem uns argumentos que são dela. Por esses dias, depois que a Nana morreu, eu perguntei a ela se Nana estaria no céu. Ela disse que sim, mas no céu dos pretos, que é um céu menor, menos soberbo do que o nosso. Não sei se concordo com isso. Então, quer dizer que Deus terá feito 2 céus diferentes, um para eles e outro para nós, com grandezas e belezas distintas? Vou anotar a dúvida e levar ao Padre Inácio. Definitivamente não sei se Deus estaria disposto a esse trabalho. Não que seja difícil fazer 2 céus, que para ele deve ser fácil, mas apartar as pessoas. Eu queria que Nana fosse para o céu dos brancos. E, claro, acho que toda língua, pelo menos as línguas dos países ocidentais ou dos países industrializados, toda língua, ela hoje, sobretudo no século XXI, é uma confluência de muitas influências culturais e linguísticas, né? Umas mais, outras menos. O inglês também tem influências de inúmeras línguas do planeta, né? Francês, italiano e tal. Alguns povos são mais apegados à sua forma de falar, mesmo quando aparecem palavras estrangeiras, eles modificam a sua forma de falar, ou eles resistem, né? Os portugueses tendem a ser mais resistentes ao inglês do que nós, né? O mouse do computador é um rato, né? Não é mouse. Então há uma certa resistência. Não está certo nem errado. As línguas elas vão se misturando, isso é inevitável, sobretudo hoje, em pleno século XXI, com essa andança toda do planeta, não tem como você evitar que as línguas se misturem, né? Que as línguas ofereçam umas às outras empréstimos, né? De palavras, de ideias, até de valores culturais. Determinadas palavras agregam valores culturais, valores políticos, valores sociais. Mas isso é fascinante, né? Eu acho que é isso que mostra a diversidade das línguas, mostra o encontro das línguas, mostra como o planeta pode se beneficiar, né? Como uma cultura pode se beneficiar da outra. E esse encontro é absolutamente fascinante. O Brasil é muito diverso,
tem etnias diferentes, é um dos países mais miscigenados do mundo. Não gosta de reconhecer isso, mas talvez seja o seu melhor, né? Gilberto Freire dizia isso, né, senhor? O século XIX criticava tanto a miscigenação, dizia-se lá no final do século XIX que o Brasil era miscigenado demais, que ia deteriorar a raça, né? Aquelas teorias racistas daquela época. O Gilberto Freire, na década de 30, dizia, não, acho que é o que há de melhor nosso, né? Essa diversidade, a nossa miscigenação. E não resta dúvida, é o nosso melhor, é a nossa diversidade. Nós somos índios, nós somos pretos, nós somos brancos, nós somos europeus. Se a gente pudesse fazer um DNA, e já existem experimentos nesse sentido, né, a gente ia descobrir assim, um rastro de inúmeras etnias, né? E a gente deveria ficar orgulhoso disso, de ter essa diversidade toda circulando no sangue aí. Acho que é o nosso melhor. O Brasil tem isso, só precisa reconhecer, sabe? Só precisa entender que esse é o nosso melhor, né? Que o nosso sangue negro, que o nosso sangue indígena é o nosso melhor, que a nossa diversidade precisa se reconhecer, se respeitar e até mais, sentir orgulho disso, né? Para que a gente se entenda como nação e a partir disso tenha um projeto de nação, não um projeto de exclusão, um projeto de inclusão. Para mim, isso resume o que eu sonho para o país, né? Um projeto de inclusão. Inclusão não apenas étnica, inclusão de classes sociais, inclusão de tudo, né? Utopia, né? Eu sou utopista, sou satírico um pouco, mas eu sou mais utopista do que satírico. Eu sonho com isso e acho que todos devíamos sonhar também. Rosalina, Caderno de Anotações, 30 de abril de 1872. A história da mãe Tina, que se chama Agostina, é assim. Quando ela era moça, da minha idade, pouco menos até, ficou prenha solteira de um rapaz de Goiás, que depois do mal feito, disse que ia casar com ela, fez promessa, era de família boa, mas sumiu no mundo. O pai dela era rico, não aceitou a gravidez, achou que era uma vergonha pública, disse que ela precisava esconder a barriga de todo jeito. Levou a menina para a fazenda, às escondidas, deixou ela parir lá mesmo e depois mandou o empregado da roça matar, sem piedade alguma, as meninas gêmeas que nasceram. Mãe Tina nem chegou a ver direito as filhas inocentes que vieram ao mundo para morrer sem ver a luz. Coitadas. Depois disso, o pai mandou trazer da capital 2 ricas bonecas francesas de porcelana, que ele deu a ela de presente. Achou que compensava a perda das filhas. Aí eu penso que a menina deve ter escangalhado a cabeça desde mocinha. Achou que as bonecas eram gente de verdade, passou a tratar delas como se faz com os bebezinhos. Também pudera. Quem é que não fica disparatado das ideias depois de uma impiedade dessa? Ela arrasta essas bonecas para todo lado, só troca as roupinhas uma vez ou outra quando alguém tem a caridade de ajudar. Aqui em casa, ela traz as bonecas, coloca no chão à porta do quintal, toma 1 litro de refresco e bate uma pratada de comida falando grosso que nem homem. Morro de medo de as minhas tias ficarem loucas desse jeito. Sei que já escrevi isso, mas tia Violeta, por exemplo, já enfiou na cabeça que está prenha de um homem do circo. E tia Henriqueta não dorme caçando os mortos no chão, perdida no meio da noite, falando sozinha e arrastando um lampião. E agora a avó Flor do Aldo, que se tranca no quarto dizendo que viajou e que não presta para mais nada na vida. Fica na cama, esticado como um defunto. Um dia quero dizer ao retratista que faça um retrato da mãe Tina com as bonecas. O Tevinho disse que ele faz retrato de tudo quanto é louco de rua, acha a coisa mais bonita que há. Deve ser outro doido. Os brasileiros, né, que sempre prezaram as relações de afeto, com muito humor, com versalidade, precisam agora se reinventar. E eu digo, precisam se reinventar radicalmente,
né? Para banir o ódio, o ressentimento, a mentira, a violência, né? Tudo isso que tem ameaçado a nossa própria identidade como povo afável, alegre e festivo. A literatura brasileira, creio eu, pode contribuir para isso, né? Através da consciência crítica, da sensibilidade e da imaginação. Paisagem com frutas. 2 peras sobre a mesa. Esperam a tua fome. O dia é verde e o vento tem cores provisórias. Sobre o muro, um pássaro mudo, de olhar escuro, perscruta a tua sombra. Ele sabe que ninguém sabe em que azul ocultas teu absurdo. A língua portuguesa, para mim, é também mais um espaço de amor, para mim, né? A língua que é um dos principais elementos da expressão de uma cultura, né? A nossa língua é tão diversificada. Eu tenho, até apesar de não ter estudado lá o Guarani, né, o Tupi, lá, de não aprofundar mais na língua do nosso povo, né, do povo original. Vice. O único vice importante em nossa vida é o vice-versa. Castos versos, brados de amor, poucos passos, breves ardor. Toma-se o mastro da flor, calam-se as vozes, clamor. Traem-se nos braços, por quebram-se nos ranço e estupor. Artes em cena, artes em tela, o sal da terra das Minas Gerais. Artes em cor, artes em voz, mãos que trabalham, balaios compor. Casta-se a flor, cessa-se a dor. Nascem fulgores nas Minas Gerais, Fios folclores, descem louvores de um só moinho, Quixote e fulgor.